Então, eu já estudei algumas linguagens e tenho um projeto no GitHub, relendo aqui, né? E mesmo assim não consigo nem ser chamado para entrevista para vaga de estágio, porque as empresas querem estagiários extremamente capacitados. Então, vamos lá. Eu estudei algumas linguagens. Então, minha recomendação aqui é estuda uma, a não ser que você seja obrigado pela faculdade a aprender mais de uma. Mas estuda uma, foca em uma, domina uma primeiro. Se você, a pessoa que estudou várias línguas. Ah, tem até aqui um comentário do Personal XZ. É, a pessoa que, a pessoa que estudou algumas várias linguagens, é uma pessoa que vai aplicar para diferentes vagas de diferentes linguagens e provavelmente não vai estar preparado para resolver os desafios de algoritmo e o desafio de desenvolver projetos no prazo em nenhuma das linguagens, porque a pessoa dispersou o conhecimento querendo aprender 7 linguagens ao mesmo tempo. Inclusive eu já cometi esse erro. E aí a pessoa sabe programar o básico em 7 linguagens, mas não está preparado para ser nem estagiário em nenhuma delas. Então, o que eu recomendo aqui, ao invés de aprender um monte de linguagem, escolhe uma. Seja lá. A minha recomendação é que seja uma entre as que tem mais vagas no mercado, que são Python, Java, JavaScript, C Sharp, PHP e Ruby. Então, pode estar um pouco diferente a lista, dependendo de quando você estiver vendo, mas a princípio são essas. Escolhe uma dessas, estuda só essa, até chegar no ponto que você esteja preparado para resolver desafios de algoritmo, como o desafio do Codility, e fazer desafios com a linguagem e com o framework para fazer desafio de desenvolver projeto e aplica somente para vagas dessa linguagem. Então, esse tempo que esse cara aqui estudou várias linguagens ao mesmo tempo, se ele estivesse estudando uma linguagem só, talvez ele já tivesse chegado no nível suficiente para ele ser chamado para uma entrevista de vaga de estágio ou até de desenvolvedor júnior, e talvez ele já fosse o tal estagiário extremamente capacitado que a pessoa que a empresa espera, porque ele não se dispersou aprendendo 7 linguagens de programação igual os outros candidatos. Ele estudou só uma e aprendeu tudo que os recrutadores esperam sobre aquela única linguagem, ao invés de usar às vezes o mesmo tempo que ele leva para estudar várias linguagens. Se estudar só uma, às vezes ele passava. E tem projetos no GitHub. Mesmo assim, não consigo nem ser chamado para entrevista para vaga de estágio, porque as empresas querem estagiários extremamente capacitados. Eu gostaria muito de ver o currículo dele, sério. Mas esse eu não consigo ser chamado. A primeira pergunta que eu faço é quando uma pessoa fala que não consegue ser chamado. Primeira coisa, como está o teu currículo? E a segunda coisa, o que você está fazendo para ser chamado para entrevista? Quantos currículos você mandou para quantas vagas? Quantos currículos você está mandando por dia? Quantos currículos você está mandando por dia? Quais foram as vagas que você mandou o currículo? Quando que foi? E geralmente a pessoa que não consegue nem ser chamada para entrevista, a pessoa não sabe esses números, a pessoa não sabe para qual vaga mandou, não foi para muito, e mesmo não sendo muito, a pessoa não sabe qual foi a quantidade, não se lembra quando. E provavelmente no currículo está escrito não tem experiência. Provavelmente está a primeira linha do currículo, primeira coisa que o recrutador vai ver lá, não tem experiência nenhuma, está escrito lá. Já começa o jogo com um gol contra. Isso eu vejo muito isso. A pessoa já começa o jogo fazendo um gol contra. E junta isso com mandar currículo para pouca vaga, junta tudo. Manda currículo para pouca vaga, e aí perde nesse jogo de números. Já faz um gol contra fazendo currículo ruim. E não estou falando o que ele fez não, até porque eu nem estou vendo, mas estou falando o que acontece muito. Estudou várias linguagens, algumas linguagens, ao invés de focar em uma. Aí dispersou o estudo, dispersou a experiência. Provavelmente o currículo não está bem escrito, porque se tivesse o recrutador iria responder. Iria responder. E provavelmente não tem site pessoal, não tem portfólio, nunca fez trabalho como freelancer e não colocou as experiências no currículo. O outro que comentou, as empresas querem sênior, querem pagar salário de estagiário. Eu comecei a carreira basicamente assim, eu já fui
essa pessoa com sênior com salário de estagiário. E é esse cara aqui, esse cara aqui foi esperto. Tá certo, as empresas estão cagando para isso. Tá certo, as empresas estão cagando para isso. Quer uma solução, faça sua própria empresa, defina regras claras e molde a sua cultura no front do mercado. É isso aí, mas se a empresa quer alguma coisa irreal, o que você pode fazer é você falar aquilo que o recrutador quer ouvir, colocar o teu currículo do jeito que ele quer ver, né, e falar na entrevista o que ele quer ouvir, resolver os desafios com a solução que o recrutador técnico espera que você faça. Muitas vezes a pessoa fica estudando muitas coisas inúteis, ou até que são úteis, mas que não são aquelas coisas que vão ser avaliadas na entrevista. Então é importante priorizar, é muito importante priorizar os estudos. E a minha recomendação de priorização é priorizar aquelas coisas que são avaliadas no processo seletivo. Vê se está escrito aqui microserviço. Não está escrito microserviço. Vê se está escrito doc. Não tem doc aqui, não escrevi doc. Não escrevi microserviço aqui. Por quê? Porque eu identifiquei os padrões que a maior parte das empresas pede. Uma ou outra pede microserviço, uma ou outra pede design pattern, uma ou outra pede solid, uma ou outra pede docker. Mas a maior parte das empresas avalia só esses pontos que eu marquei aqui. Então você vai estudar isso, você não vai estudar docker. Não agora, depois de tudo. Você não vai estudar Docker. Se você está aplicando para vaga de back-end, você não vai estudar React e Angular. Se você está aplicando para vaga de front-end, você não vai estudar a linguagem de back-end agora, né? Você foca em uma e pega aquilo. Pega aquilo, é isso. Geralmente as soluções mais assertivas são pessoas que fazendo algum comentário sobre o exterior. Aqui outro erro comum. Isso aqui eu vou ter que escrever. Eu pensei que já fosse subentendido. Pensei que já fosse subentendido. Esqueça vagas presenciais. Esqueça vagas presenciais. Aplique para as vagas remotas do Brasil todo. Não fique preso só na sua cidade. É isso aqui. O pessoal tava falando de burnout, de ansiedade, raiva. Eu não fico com burnout, ansiedade, raiva, estresse no trabalho, não. Eu começo a ficar com estresse lendo esses comentários dessas pessoas aqui, que no trabalho tá tranquilo. Mas eu começo a ficar estressado, vou ficar com burnout de tanto ler esses comentários desse tipo aqui. Que consegui uma bolsa para a internet. Ainda bem que na minha cidade é um polo tecnológico forte, mas já estou pensando em migrar depois de conseguir. Não dá para ficar no Brasil. Não é nem esse que eu estava falando. Mas tinha outro aqui. Tanta desgraça sem perspectiva de mudança. A pessoa citou aqui polo tecnológico forte. Em que a pessoa se refere tanto à qualidade da cidade, provavelmente está aplicando para vaga presencial. E está ignorando as vagas remotas das outras cidades. Não era esse não. É desse daqui. Sou de cidade do interior e aqui é pior ainda. Pronto. Isso que causa burnout em leitor de comentário. Sou de cidade do interior. Ele não está aplicando para vaga remota, ele está aplicando para vaga presencial e está reclamando que na cidade do interior o mercado está ruim, que tem pouca vaga, que não pega estagiário sem conhecimento de sênior. Ou seja, estagiário sem conhecimento de sênior. Não pega. Ele provavelmente leu a descrição de uma vaga de estágio que está pedindo conhecimento de sênior e ele ficou com medo da descrição da vaga, ele não aplicou para a vaga e ele está reclamando que eles não contratam estagiários se ele não tiver conhecimento de sênior. E provavelmente o que ele se refere a conhecimento de sênior é conhecimento de estagiário mesmo, não é conhecimento de sênior.